Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego Victor, mais uma vez com vocês aqui para um novo episódio deste podcast, né? E antes de apresentar o tema do próximo podcast, né, deste podcast que eu estou apresentando agora, eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu vou mencionar alguns dos nossos ouvintes que andaram entrando em contato com a gente, né, pelo nosso Instagram, e inclusive deram algumas dicas para próximos episódios, né? Por exemplo, o Daniel, ele mencionou que deveríamos fazer entrevistas em francês, que legal, né? E hoje estamos aqui, né? Eu tô sozinho como host, hoje estamos aqui com um convidado especial, o Akila, que já deu aula na Turquia. Tudo bom, Akila? Tudo jóia. Como é que você tá? Tudo bem. Você poderia falar um pouquinho, assim, do seu background aí, como é que foi esse trabalho na Turquia, como é que o que é que te levou a viajar para lá? Você poderia falar um pouco, se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes? Claro, claro. Então, pessoal, meu nome é Akila, sou de Fortaleza. Na verdade, eu nasci em Maracanã, mas morei muito tempo em Fortaleza. Eu ensino inglês há mais ou menos quase 10 anos. Comecei lá em 2011, no tempo que eu ainda estudava na UES. E desde então tenho dado aulas de inglês, tanto particulares, online, como também em escolas de inglês. Em 2017, eu recebi uma proposta para participar de um projeto chamado IESEC. A IESEC é uma ONG que ela faz intercâmbios. Então, ela me ofereceu um intercâmbio para dar aulas na Turquia. Era um intercâmbio pago, era um estágio, na verdade. Eu fiz uma seleção, fiz a entrevista, mandei o meu currículo e eu comecei a dar aulas de inglês para turcos numa escola particular de ensino fundamental, ensino médio. Isso em 2017 ainda. Já que Mas você estava estudando na universidade, era letras, Eu fiz química na UES, me formei em 2012 e desde então eu sempre tive eu sempre tive o desejo, o prazer de estudar línguas, né? Comecei com inglês, depois fui para o espanhol e desse meu prazer virou profissão, porque muitos amigos falavam, eu conheço uma escola que precisa de professor de inglês. Você gostaria de trabalhar? Aí eu comecei nessa vida de dar aulas de inglês, assim, em 2011. E desde então já ensinei ensino médio, ensino fundamental. Já dei aula para aquelas educação jovens e adultos, né? EJA, né? SEJA, aqui em Fortaleza. Isso. E também já ensinei em cursos de línguas, por exemplo, na SOS, também numa escola de idiomas em Quixadá e Quixerambim. E aí conta mais, surgiu essa oportunidade lá da IESEC, aí como foi que tu aplicou, como foi que te chamaram para ir para a Turquia, o que é que você deveria realmente fazer lá? Pronto, basicamente foi assim, uma amiga minha, ela viu um post de uma outra amiga minha no Facebook e ela falou, ela tá tendo uma seleção para dar aula na Europa, você não quer participar não? Aí eu fui atrás, né, aí conheci a IESEC. Na época essa vaga era para a Romênia, era 3 meses para dar aula na Romênia. Só que assim, eles também tinham projetos de 6 meses, de 1 ano. Então eu perguntei se não tinha um projeto de 1 ano para dar aulas de inglês, aí eles me falaram da Turquia. Nesse projeto, a escola ela queria alguém, um estrangeiro, que não falasse turco, para que as crianças falassem somente em inglês. Era um curso mesmo, uma aula de imersão para as crianças, certo? E a escola ela dava todo o suporte, ela dava alimentação, ela dava o apartamento para eu morar, pagava minhas contas e também pagava um salário mensal. Mas aí, quando tu foi para lá, quando surgiu essa oportunidade para tu ir para lá, tu teve que gastar algum dinheiro próprio teu antes de ir e depois eles te pagaram lá? Como é que foi isso?
Pronto, essas despesas de passagem, de seguro-saúde, tirar o visto, essas coisas, é por conta do candidato. Uhum. No caso, ao chegar lá, a escola ela ia me sustentar durante aquele ano na escola, Ah, sim. entendeu? Uhum. Legal. É, e assim, o que é que. Quando tu foi ver quando tu viu essa oportunidade, ela era especificamente para a Turquia ou tinha outros países que você poderia ir na época? Na época, eu me inscrevi para vários projetos. Um Uhum. para a Turquia, tinha um que era para o Chile, tinha um que era para o México, outro para a Colômbia. Desses projetos, o mais próximo de começar era o da Turquia. É tanto Uhum. que eu fiz a seleção em julho para Uhum. em setembro já estar na Turquia dando aula. Foi uma coisa Hum, bem rápido o processo. legal. Foi E algo bem é, interessante. mas é assim, tu já tinha uma paixão por esse país ou? Cara, na verdade não, eu não conhecia nada da Turquia. Depois eu Uhum. fiquei sabendo que tinha uma novela passando na Globo que falava da Turquia. Aí o Uhum. pessoal comentava da novela que tinha umas coisas meio ruins, mas assim, né, é Uhum. pura ficção. É um país maravilhoso para se morar. Uhum. Histórico, é bem interessante. Mas agora já falando de quando tu estava lá na Turquia, Uhum. tu acha que por ter dado aulas de inglês lá, tu ficou com algum sotaque de lá ou até alguns, vamos dizer assim, vícios que porventura os turcos têm ao falar inglês? Tu acha que isso Uhum. pode ter acontecido? Cara, poder pode. Porque assim, imagina só, a gente é nativo do português. Se eu sair Uhum. de Fortaleza e for morar em Santos, com o tempo eu vou pegar o sotaque daquela cidade, né? Uhum. Aí, aí tu imagina uma segunda língua. No Uhum. caso, eu não peguei muito sotaque, porque os meus amigos eram mais os professores ou os outros intercambistas da ONG que eu fui. Então Uhum. eu tinha mais contato com o estrangeiro do que Uhum. com os turcos. Apesar de que eu me policiava muito, porque eu percebi que com o tempo, na convivência da sala de aula, eu estava cometendo alguns erros que eu não cometia antes, por causa Uhum. justamente dos alunos, né, e da escola. Entendi. Pessoal, só para destacar aqui, o Aquila, ele faz parte do Clube Poliglota Fortaleza, né? Que é um grupo aqui de conversação que a gente tem aqui em Fortaleza, do qual eu faço parte. E ele participa ativamente dos nossos grupos do WhatsApp, principalmente no inglês. E aí, falando de inglês, Aquila, como foi Opa, que tu aprendeu inglês, assim? Quais foram as dificuldades que tu teve? E como foi que tu acha que é que tu fez que para superar os obstáculos? eu comecei a estudar inglês, foi em 2007, 2008, 2009, algo assim, na UES, no Núcleo de Línguas, acho que a gente Fortaleza deve conhecer, né, o Núcleo de Línguas. Uhum. Eu fiz o curso. No caso do núcleo de línguas, durou mais ou menos uns 3 anos o curso. Ia do básico ao pré-intermediário. Eu tinha 18 anos já. Então, eu passei por todo aquele processo de dificuldade em esquecer o português e focar no inglês, não misturar os idiomas. Uhum. Eu falo muito isso nas minhas aulas, a questão do abrasileiramento do inglês, que é quando você pega uma frase do Brasil em português e você quer Uhum. pegar aquela frase e jogar para o inglês. Só que geralmente isso não dá certo. Uhum. Acontecem alguns erros de traduções. Então eu tive esses problemas, tipo assim, de querer acostumar com a língua, a pronúncia era bem difícil. Eu não tinha facilidade, por exemplo, em montar frases. Eu sabia frases feitas, mas eu não conseguia produzir as próprias frases. O que eu Uhum. fiz bastante para superar essa barreira foi assistir séries em inglês. Séries me ajudou bastante, porque eu começava a ver como os americanos realmente, os nativos realmente falavam inglês, e Uhum. aquilo foi assimilando, meio que por osmose, de tanto que eu assistia. E é claro, sempre que eu tinha oportunidade, eu praticava com algum estrangeiro, com algum amigo que falava inglês.
Quando não tinha amigos, eu praticava mesmo na frente do espelho, sozinho, entendeu? Então foi É, uma. chegou a gravar você mesmo, fazer gravações? Cara, na época eu não cheguei. Eu faço gravações agora para o japonês e o hebraico que eu tô aprendendo. Porque Uhum, na época não tinha, por exemplo, não tinha Android, não tinha esses celulares, smartphones, né? uhum, Então, e fora que a memória também do celular era pouquíssima, não dá pra eu gravar todo dia um vídeo, né, como hoje. uhum, Então foi mais ou menos isso mesmo, assistindo séries, lendo livros, tentando falar com os nativos. uhum. Depois que o YouTube cresceu, lá para 2012, 2013, eu comecei a assistir séries e notícias sem legenda. Uhum. Isso ajudou bastante. Interessante. É porque eu acho que uma das coisas que eu tenho feito ultimamente para tentar perceber meus erros, né? Porque mesmo que a gente tenha grupos, né, de conversação, né? Às Aham. vezes no grupo de conversação, mesmo com nativos, às vezes eles não vão te apontar os erros, né? Você vai conversar muito com eles e muitas vezes eles vão entender o que tu falou, mas não vão ficar apontando os erros. E Aquele o que eu medo, tenho. né? Porque até eles pensam assim, não, eu tô entendendo o que ele tá falando, Então ele tá não bom. é nativo mesmo, então tá bom. Mas Exato. aí, às vezes o que eu faço é gravar o que eu tô falando e me ouvir depois isso aqui eu cometi esse erro, assim, tentar pegar um assunto que eu possa achar no Youglish, por exemplo, ou até mesmo no YouTube e tentar discorrer sobre um assunto e depois ver que eu estou cometendo certos erros. Alguns momentos eu travo, então eu Uhum. tenho feito isso. Esse negócio de corrigir a pessoa, até mesmo para mim que sou professor de inglês, é um pouco Uhum. chato. Porque É, tem alunos que amam quando fulano, isso aqui não é assim, é assim, assim, assado. Já tem uhum. outros que são mais tímidos, eles ficam meio, como é que eu posso dizer, eles ficam meio envergonhados, acanhados em falar se eu corrigir muito eles. Entendo. Mas assim, eu percebi Entendo. bastante, por exemplo, tu falou da questão de se gravar, né, para Uhum. poder ver os seus erros. Como eu tenho um canal no YouTube e no Instagram, eu percebo, eu faço meus vídeos, quando eu estou editando, eu percebo vários vícios de linguagem que eu cometo. Não só Uhum. em inglês, mas principalmente no português. É. Que eu tenho muitos erros de linguística quando eu estou falando, gravando. E é Uhum. interessante porque quando você grava, você passa por aquele processo, tipo assim, eu gravei um áudio ou eu gravei um vídeo, e a partir do momento que eu vou assistir esse vídeo, não sou mais eu, é uma outra pessoa. Então eu tenho um outro olhar. Eu consigo É. perceber os erros, eu consigo perceber os trejeitos, aquilo que Uhum. é vício de linguagem. É, um- é, Legal. é uma forma bem interessante. Gravar e se ver falando o idioma é um exercício muito interessante. Principalmente Legal. para quem Fica. não tem. Oi. Não, principalmente para quem depois- não tem. Deixa eu falar. Não, pode dizer, pode dizer. Pronto. Principalmente para quem mora no interior e não tem contato muito com nativos. Então E você pode verificar mais sua melhora, seu progresso. é, é legal essa dica aí que você tá dando aí para os nossos ouvintes, né? Você que ouviu aí, fica ligado aí na dica do Aquilo, né? Que é chegar e se gravar, né? Gravar vídeo até de você mesmo e depois você assistir, porque é como ele falou, é outra pessoa que está assistindo, não é mais você. Mas e aí, Akla, voltando lá para a Turquia, né? Antes de você chegar lá, você já tinha dado aulas de inglês? Então, eu comecei a ensinar em 2011. Eu já ensinei em algumas cidades do interior do Ceará, como por exemplo Itapiúna, Quixadá, Quixeramobim. E em 2014 eu comecei a ensinar em Fortaleza também. Então, eu já tinha mais ou menos aí uns 6 anos de experiência antes de ir para a Turquia. Uhum. Então, pronto, tinha já 6 anos de experiência, é isso? Exato. Ok. Então, assim, e lá, agora que sim, falando do país, né, da Turquia, viajou muito por lá, conheceu muitos lugares. Cara, eu viajei bastante. Eu não viajei tanto quanto eu queria,
por causa que as minhas férias elas não foram tão longas quanto eu esperava. E também eu me mudei bastante. Eu morei em 3 cidades lá durante esses quase 3 anos de Turquia. Mas eu conheci muitas cidades. É um país muito, muito lindo. Você tem lá desde a arquitetura otomânica, bizantina, romana. Ainda tem também a questão como aquela parte da Oceania, ali em Izmir, em Efes, antes era território grego. Lá tem muita resquício, por exemplo, tem templos de deuses gregos, como Zeus, Apolo. Então é um país fantástico, viu? Da época da expansão do Império Romano, né? Exatamente. Porque lá em Istambul, se eu não me engano, Istambul ela foi a capital do Império Romano do Oriente, né? Exato, Constantinopla, né? Chamada na época, né? Que era Bizâncio, aí depois tornou-se Constantinopla, e aí hoje é Istambul, né? Exato. Legal, muita história, né? Muita história lá. Istambul é uma cidade fantástica. Você chegou a visitar lá aquela igreja lá, que tem uma mesquita principal, tem lá? Como é o nome? Eles chamam em turco Hagia Sophia. Em português, isso. Basílica de Santa Sofia, né? Que é Hagia Sophia. Isso, cara, isso. Assim, você chegou a visitar? Cheguei. Lá é um museu, então você pode ter acesso lá ao local. É um local muito lindo. Você tem lá, por exemplo, imagens da época do Império Romano, 100, 200 depois de Cristo, algo assim. É muito, muito lindo. É incrível, né? Istambul em geral... Eu tenho uma... Istambul em geral Pode continuar. Pronto. Istambul em geral é uma cidade muito, muito linda. Eu passei lá um mês num treinamento, morando lá, e cada canto que você anda, você vê um canto lá histórico. Por exemplo, eu morava próximo a Hagia Sophia. Sempre que eu ia pro treinamento, eu passava em frente a ela, e lá tem acho que é um basilisco que tem letras em egípcio antigo, que eu fui pesquisar. Essa letra tem mais ou menos uns 4.000 anos, algo assim. É bem antigo. E tá lá, no meio da cidade, você pode chegar, tirar uma foto com ele. Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Incrível, hein? Incrível. É muita história, né? Eu sempre tive vontade de visitar por conta de quando eu fiz aulas de história, né, na escola, que eu sempre fui muito fascinado pela história do Império Romano, o Império Bizantino, né, que é o Império Romano no Oriente, e sempre tive vontade de conhecer Istambul por conta disso, que guarda muito dessa história, né. Mas assim, qual foi o lugar que tu visitou? Porque assim, tu não morava em Istambul, era isso? Eu morava na cidade chamada Bursa, que fica mais ou menos 2 horas de Istambul, de ônibus, por exemplo. Também morei na Capadócia, que já é mais pro outro lado, já no lado mais asiático da Turquia. E tu moraste lá por quanto tempo na Turquia? Cara, eu morei na Turquia quase há 3 anos. Pra ser mais exato, eu acho que foi 2 anos e 7 meses, algo assim. 2 anos e meio, praticamente. Viveu muita coisa, né? Com certeza. Mas assim, então assim, já que tu viveu esse tempo aí na Turquia, qual foi o lugar que tu visitou lá que tu diz assim, rapaz, ó, Diego, se você... Que é para os nossos ouvintes saber, né? De repente, tem algum de nossos ouvintes que quer viajar para a Turquia, né? Então,
Se tiver um lugar assim, ó, se você for à Turquia, você deveria visitar tal lugar. Qual foi o lugar que te deixou mais, assim, impressionado, o que te chamou mais atenção assim, na Turquia? Rapaz, um local é muito difícil, mas eu vou dizer aqui os principais. Se você gosta, por Uhum, exemplo, de área praiana, existe o mar Mediterrâneo em Antalya e Fethiye, são áreas bem turísticas, é tipo Fortaleza mesmo, cheio de praias e tudo mais. uhum, Ah, Se você gosta de uma coisa mais histórica, Istambul é fantástica a uhum, cidade, é muito, muito grande, tem muita, muita coisa. Tem também uma área que fica ali em Izmir. Izmir, Efés, são para quem é cristão e já leu a Bíblia, no livro de Apocalipse fala de 7 igrejas onde foi enviado cartas sobre o fim uhum, do mundo. Essas 7 igrejas, uhum. as 7 cidades ficam na Turquia. E são cidades próximas, de uma Olha aí. hora, 40 minutos. Então, para quem é religioso, Uhum. cristão, é uma área a se visitar. E também a Capadócia tem desde você ter aquele Os passeio balões, né? fantástico, exato, de balões. Lá também tem uma cidade subterrânea, que é recente, foi descoberta, eu não sei se tem mais ou menos 20 anos, algo assim, não sei bem dizer, mas Uhum, é uma cidade subterrânea. Você tem tudo lá. Você tem, por exemplo, igrejas, você tem casas, ah, inclusive tem nas montanhas, você tem hotéis que eles pegaram essas cavernas e transformaram em hotéis rústicos, porque a Capadócia, no inverno, uhum, ela é muito fria. Pra você ter uma ideia, eu tava lá agora em janeiro, né? Em janeiro, fevereiro, tava fazendo menos vinte e uhum. oito graus. Aí tu imagina, Caraca, é muito frio. aí tu imagina isso há 1000 anos atrás, era muito mais frio. O frio era maior, então Uhum, você tinha que morar debaixo da terra para poder se aquecer, porque não tinha ar-condicionado naquela época, não tinha aquecedor, né? uhum, Então são esses locais, né? uhum, Para quem gosta também de canto histórico também tem a área do Mar Morto também, que é bem interessante. uhum. E Então, tá, assim, em resumo é Istambul. em Istambul, Capadócia, Antália, e aquela área praiana, e também a área Gálatas, Efés. Istambul basicamente tem tudo que você quiser. Tem Hum, desde montanha com neve para esquiar, a praia que o verão é quente e são lindas, né, de fazer várias coisas. uhum, E os cantos históricos, que é o país todo é histórico uhum. praticamente. Eles têm uma alta conservação do. É, com certeza. Uhum. Mas aí tu ficou esse tempo lá, conseguiu aprender turco, alguma coisa? Virás, um pouco, um pouco. É uma língua, é uma língua bem interessante. É difícil porque ah, eles põem o verbo no final. Então é o oposto das nossas línguas europeias, né? Então é um desafio Uhum, aprender a língua turca. A gramática é. Só que assim, apesar de a gramática ser bem difícil com relação a tudo ser invertido, é uma língua bem interessante para você aprender, por exemplo, essa construção diferente, já que japonês, coreano também tem essa mesma regra. Tem uma coisa uhum, na língua turca que eu não conhecia, eu conheci durante a moradia lá, que é um termo chamado aglutinação. O que é isso? Eles não pegam, uhum, por exemplo, tipo, eles têm uma frase, né? Ver. O verbo ver, por exemplo, é uma palavra. uhum. Eu vejo, em vez de ser duas palavras, eles põem um sufixo. Aliás, é um sufixo e tem a Uhum, frase, eu vejo. E quando eles querem aumentar a frase, uhum. eles colocam um sufixo. Então você vai ter palavras, por exemplo, que vão ter, por exemplo, 80 letras. Um absurdo, né? Eita, é, Os é, ouvintes, uma, é um conceito diferente, né? exato, os ouvintes eles podem pesquisar. O termo é línguas aglutinadas. Aí vai ter lá, acho que o turco, um pouco o japonês, acho que também o húngaro também faz isso bastante. O alemão também tem isso também um pouco. Uhum. Yeah. Interessante.
Mas e agora, assim, voltando para o nosso tema de inglês, né? Já que você é professor de inglês, tem aí um canal no YouTube, tem Instagram, depois você vai Uhum. comentar um pouco sobre suas redes sociais. Que dicas você poderia deixar assim, para os nossos ouvintes que querem chegar à fluência em inglês, já que você conseguiu chegar praticamente, assim, você fez curso, mas também teve a parte autodidata aí, né? Exato, exato. Porque eu, quando eu acabei o curso, eu era pré-intermediário. Então, do pré-intermediário ao nível avançado, eu estudei sozinho. Ah, então, Uhum. vamos lá. Falando Então, que sobre a questão. dicas você teria aí para os nossos ouvintes? Tá certo. Vamos lá, então. Então, quem quiser pode me seguir no Instagram. Arroba 1 Minute English _ Teacher Aquila. Você vai ver lá minhas redes sociais, pra você poder aprender. Todo dia eu dou dicas de inglês. Basicamente, a dica que eu vou dar para quem está aprendendo, primeiro, eu falo isso sempre pro pessoal, meus alunos, cuidado com estudar coisas muito difíceis. Conheça o seu nível e busque material daquele nível. Se você, por exemplo, é do nível básico, não adianta você tentar aprender algo de um nível mais avançado. Também eu aconselho você a Uhum. ouvir música. Música ajuda tanto na questão, não só ouvir, aliás, ouvir e cantar música, porque ajuda na questão da pronúncia, ajuda também na questão da articulação, Uhum. da rítmica. Deixa eu ver, tem outra dica também que eu posso dar. Monte grupos, como a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Grupos são ótimos para você Uhum. poder praticar a conversação e também tirar suas dúvidas. E o que a gente falou, né? Faça gravações do que você está aprendendo. O ideal é você, por exemplo, Uhum. na semana eu quero aprender isso, isso e isso. Por exemplo, para gente simples. Estuda a semana todinha, Uhum. aquele conteúdo, ouve frases, lê texto sobre aquilo, aprende a estrutura da frase, que é importantíssimo, pessoal. Você não precisa saber a gramática de A a Z. Você precisa saber, principalmente, a ordem das palavras. Se você souber isso, já ajuda bastante na hora de você formar frases em inglês. E ao estudar a semana toda, faça um vídeo que você estudou na semana. Grave um vídeo pequeno. Essa semana eu aprendi isso, 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 isso. Porque você vai ver um progresso semana a semana. Uhum. É algo bem interessante. Inclusive, no meu Instagram, eu fiz um desafio para os meus seguidores, que é English. Como é que eu coloquei? Everyday English Study Challenge. É você estudar inglês todos os dias. Uhum. Todo dia lá eu coloquei uma atividade. Uhum. Segunda-feira, uma atividade. Terça-feira, atividade. E as pessoas gostaram bastante, elas Uhum. praticaram, é bem interessante. Então, se você não sabe, por exemplo, qual atividade você pode Legal. fazer dia a dia, você pode dar uma olhadinha lá. E basicamente é isso, pessoal. Tenha paciência, Uhum. porque eu sempre falo para meus alunos: inglês não é um resultado, é uma consequência. Se você estudar, a consequência Uhum. é você ficar fluente. Não fique pensando, eu comecei hoje, Uhum. então daqui a 2 meses eu vou ser fluente. Não funciona assim. Vá estudando, vá treinando, Uhum. vá vendo semana a semana o seu progresso, que você um dia se torna fluente. É isso. Legal, Acre. Legal, Acre. E agora a gente poderia conversar um pouco em inglês aqui só para os ouvintes terem uma noção. Of course. Set you free. So, Akla, what do you usually do to improve your speaking skills? Basically, before I used to listen a lot musics and singing them. But nowadays I Uhum. watch TV series on Netflix. In YouTube, you can find a lot of news like BBC News online, radios. I read a lot of books. One thing that I found very, very interesting uh, when I start Uhum. to read books in English, I realized that my English developed a lot. For example, little mistakes I Uhum. was making before, I I wasn't making anymore, because when you read in English, Uhum. your brain learns structures, sentences correctly in Uhum. English. So that's improved a lot.
So basically, reading, Interesting. watching, listening. Basically, learning a language is listening. So you have to listen a lot. Uhum. Interesting, Akila. E agora, Akila, a gente vai. Todo final de nossos episódios, a gente tem um espaço que a gente pede aos nossos entrevistados, né? Alguma recomendação que é o momento cultural, né? Do momento cultural do Diversilíngua. Que é o momento que você, nosso entrevistado, vai dar alguma recomendação de filme, de livro, ou de alguma Material, peça né? de teatro, não sei. Aí você pode recomendar qualquer coisa, não precisa ter necessariamente a ver com línguas, tá entendendo? Então, se você quiser recomendar um livro, um filme, ou sei lá, um museu para visitar, é com você agora aí. Pronto, vamos lá. Eu vou dar aqui algumas dicas para quem quer melhorar o inglês. Eu recomendo você assistir algumas séries em inglês, Friends, Brooklyn Nine-Nine e How I Met Your Mother, são séries fantásticas. Também, para quem quer aprender a melhorar a leitura, ler inglês, você pode baixar na internet a coleção Penguins Readers. Penguins Readers, ela divide os livros por nível. Então, vai desde o iniciante ao avançado, para você poder melhorar o seu inglês. Uhum. Com relação à parte cultural, eu gosto muito de ver séries em inglês. Então, não atualmente, mas eu descobri que a BBC ela tem séries fantásticas que estão inclusive disponíveis no YouTube, de todos os temas. Por exemplo, tem séries sobre reino animal, tem um autor que eu gosto bastante, que é a Jane Austen. Então, a BBC ela adaptou alguns livros dela, como Orgulho e Preconceito, em minisséries. Então, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha. Pride and Prejudice. Is that right? Yeah, Pride and Prejudice. Interesting, man. Legal, Akila. Gostei das suas recomendações. E agora é o momento que aí você faz o seu jabá aí, você faz a venda da sua imagem, pode falar isso das suas redes sociais. Se tiver algum evento marcado nas suas redes sociais, também pode falar. É o momento das considerações finais. Aproveite aí. Então, vamos lá. Eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a participar da semana de estudos em inglês. Como eu falei, no meu canal eu postei uma atividade de segunda a domingo. E para quem fizer o desafio, eu estou montando um cronograma da semana seguinte, com atividades que vão focar naquilo que você quer realmente aprender em inglês. E é claro, eu convido você a seguir a minha rede social, One Minute English _ Você pode pesquisar assim, ou pesquisar como Teacher Akila Soares. E quem, por acaso, tiver interesse em ter aulas particulares, eu também estou abrindo a minha turma de inglês online, a minha segunda turma, na verdade. Então, quem quiser, pode depois me procurar nas redes sociais, ou mesmo aqui nesse post. Eu acho que... Tem algum e-mail ou não? Eu vou te mandar um link que você pode até pegar o link do Instagram. Aí quem tiver interesse pode depois mandar mensagem. Eu quero ter aulas online. Me explica mais sobre o seu método, como é que é a sua metodologia de ensino. Será um prazer ajudar nossos ouvintes. Pessoal, vai estar todas as informações aí no episódio, onde você estiver ouvindo, né? Se você está ouvindo aí no seu Apple Podcast, se você está ouvindo no Google Podcast, se você está ouvindo no Anchor FM.fm, que é onde a gente coloca o podcast, ou se você está ouvindo no YouTube, que a gente também coloca os episódios lá. Então, onde você estiver ouvindo, vai estar as informações aí das redes sociais do nosso nobre Akila. Pronto. Obrigado, Akila, por ter participado. Foi ótimo, passou rápido. E assim, esperamos que você tenha sucesso aí nas suas aulas de inglês e quem sabe possa viajar ainda mais o mundo como você já viajou quando esteve lá na Turquia. Se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado
por me convidar, foi um prazer. Esse instrumento aqui é bem interessante para poder falar, conhecer pessoas, né? E as pessoas poderem ver um pouco mais do meu trabalho, da minha vida, tanto como professor como aluno, né? Já que a gente sempre está aprendendo algo novo. E é isso aí, pessoal. Me sigam nas minhas nas redes sociais, no Instagram, principalmente no Instagram. Eu comecei essa semana o meu desafio pessoal como influencer de postar todo dia uma dica de inglês. Então, comecei semana passada, então todo dia estou postando uma dica, algo novo de inglês. Também estou com o meu canal no YouTube que eu vou reabrir, que também vai dar sequência. Então, me sigam aí nas redes sociais. Tá ótimo, Aquila. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, né, podem acessar nossas redes sociais, comentar. Pode também deixar um comentário aí no Apple Podcast, né? Seria bom que vocês avaliassem também nosso podcast para mostrar a relevância do podcast e mais pessoas saberem que a gente está falando sobre idiomas e aprender cada vez mais sobre idiomas e dicas de como aprendê-los. Então, a gente espera que vocês contribuam também com o nosso podcast, né? Então, vocês podem nos enviar dicas pelas nossas redes sociais, Diversilíngua, é só procurar Diversilíngua no Instagram, no Twitter, ou no Facebook, ou no YouTube, ou então diversilingua@gmail.com, beleza? Então a gente fica por aqui, espero vocês no próximo episódio. Valeu, galera! See ya! Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com. See you next time.